Olha, hoje você vai ter assunto para falar aqui ou para perguntar. Já vou intimar você que está nos assistindo em qualquer parte do nosso estado a se questionar. Eu queria que a produção colocasse aí o tema de hoje do nosso programa. A preocupação hoje, basicamente falando sobre cidadania, poder local e espaço público. De quem é a responsabilidade? Essa é a pergunta que eu deixo aqui no ar. Não é? É meu, cidadão? É sua responsabilidade, cidadão? Ou é do poder público? De quem que é? Uma pergunta que eu já deixo aqui no ar para você responder ou já interagir conosco. Faça aí a sua pergunta. Queria já começar apresentando aqui, dando boa noite aos meus convidados. Boa noite, Massoud Badra, que representa aqui grupo de empresários que representa o projeto Rondônia da Gente. Quero dizer que, inclusive, neste momento, Massoud, você já sabe, né, faz parte, está havendo uma palestra lá na Uniron sobre, inclusive, mobilidade urbana, parece-me. Exatamente, Marcondes. Está com o pessoal do Jovem Empreendedor, o pessoal do Singaro também está lá participando. A gente ouviu algumas informações aí que são assuntos pertinentes ao trabalho que está sendo feito aqui, inclusive no nosso programa, Marcondes, que fala de que já foi discutido incansavelmente aqui, da melhoria de Porto Velho, de como trabalhar isso de maneira comum, ou seja, com todos os interesses. O interesse do empresário, o interesse do usuário de ônibus, o interesse de toda a população. Bem interessante aí. Muito bem, olha, eu até vindo para cá, Massoud, senhores, eu conversei com o Adélio Barufaldi, que está à frente aí. Na verdade, esse movimento não é do Adélio, todos nós, eu faço parte, você que está em casa também, cidadão, faz parte, o Massoud, nós que estamos aqui, porque o movimento Abrace Porto Velho veio para mudar. Estou falando aqui para todo o estado e que sirva de exemplo para as cidades que estão aí buscando esta mudança também. E aí, não estou aqui, gente, de novo vou falar, eu não vim aqui acusar ninguém, mas é importante conscientizar o cidadão em fazer a sua parte. Estou aqui também... Por favor, Massoud. Marcondes, eu esqueci do básico, né, Marcondes? Boa noite ao telespectador, boa noite a você. Boa noite, a gente passou aí uma semana fora aí toda. Marcondes, mas eu tive aqui nessa semana que a gente passou fora, em alguns bastidores. Depois eu quero mostrar, o Rondônia da Gente esteve nos debates presentes, nos bastidores. Vai falar um pouquinho sobre isso, Massoud. A gente acompanhou a apresentação de alguns candidatos e a gente tem a intenção aí de estar mais perto deles. Muito bem. Mas só para registrar aí o boa noite para todo mundo e ao Marcondes aí, que a gente passou a semana longe, estava com saudade do Marcondes. Também estava com saudade do Massoud, nosso companheiro aqui. Quero dar boa noite ao Geraldo, ele que representa aqui, em parte, a Prefeitura de Porto Velho, o prefeito de Porto Velho, né? Sindestu, nosso secretário aí, que tem muita responsabilidade. Boa noite, Geraldo. Os desafios estão aí, né? Boa noite, Marcondes. Boa noite aos telespectadores do programa Rondônia da Gente. Os desafios estão aí, então? Bastante. Muitos desafios, Geraldo? Muitos desafios, a gente está aí para isso, para cumprir esses desafios. Muito bem. E você vai ter um desafiante aqui hoje. O secretário tem um histórico muito bom aí na vida dele. Eu acredito que o desafio está mais que a altura dele. Muito bem. Com certeza. Olha aí. Doutor Castro, procurador Castro, nosso cidadão Castro. Boa noite. Boa noite, amigos telespectadores desse programa maravilhoso, que eu amo Obrigado, muito. Professor. Boa noite, o Marcondes. E hoje nós estamos com um tema para desenvolver, um dos temas mais palpitantes. E acredito que mais próximo de toda a população, de interesse geral. Então eu espero que o telespectador hoje vai gostar muito de participar desse programa. Professor, permita-me. Professor, viu, Geraldo? O professor tem muito a nos ensinar aqui hoje, viu, secretário? Professor, começo já perguntando e vou já entrar no assunto. Eu trouxe aqui, inclusive, um artigo, você vai gostar. Mas, e aí? Cidadania, professor, poder local e espaço público. Bem, nós, dentro desse contexto, é muito importante destacarmos o seguinte. A nossa Carta Política, a nossa Constituição, ela foi consagrada como a Constituição Cidadã. Ou seja, o cidadão tem um papel de extrema relevância nessa sociedade. Aí nós vemos essa questão relativa ao trato que você dá aos espaços públicos. Eu quero dizer que essa responsabilidade, ela não é nem integral do poder público e nem integral da população. Ela é uma responsabilidade solidária. O poder público jamais consegue desenvolver alguma coisa se ele não tiver a colaboração, a participação do cidadão.
Porque as medidas que ele pode tomar vão até um certo limite. A partir daí, o cidadão também assume que é responsabilidade dele. Muito bem. Professor, você falou da Carta Magna, da Constituição de 88. Perfeitamente. Onde nós temos aqui embasado dentro da Carta Magna o Estatuto da Cidade, Geraldo, e o Plano Diretor. Perfeito. Precisamente dentro do artigo 182 e 183. E eu vou ler só o início aqui para a gente entrar já no debate, que fala o seguinte: a Constituição Federal de 88 regula em seus artigos 182 e 183 a criação do Estatuto das Cidades para conduzir e normatizar as políticas públicas. E aqui eu tenho um dado, esse dado é o mais atual que eu tenho, né? É uma análise local que refere-se ao Plano Diretor, Geraldo, da cidade de Porto Velho, em vigor desde 2008, professor. Né? E aqui ainda falava-se de 3 bairros, à espera da lei orgânica, e aí a gente vai entrar nesse assunto. Aqui tinha um dado de 420 mil pessoas. Mas a pergunta que eu quero deixar no ar, já eu peço à produção para deixar apenas a pergunta no ar. De quem que é realmente o dever? Quando a gente fala do plano diretor, eu entendo que a Constituição também está dizendo o seguinte: devemos trazer a população para discutir com o poder público, para democraticamente falar sobre o assunto, seja ele qual for. Deixei no ar, né? A interrogação para os 3 agora. Posso começar, professor? Por favor, eu queria só sintetizar. E me corrija, viu, professor? Bem, antes de tudo, nós devemos saber o que é o plano diretor. O que significa plano diretor? É o plano que dá o direcionamento. E quando se diz num plano diretor, o plano que dá o direcionamento de como será a ocupação do espaço urbano. E eu quero dizer para os amigos telespectadores que, primeiro, para a elaboração desse plano diretor, a população, o cidadão, é convocado a participar. E aí vocês veem, mais uma vez, que o legislador constituinte, ele sempre coloca em prevalência a participação do cidadão. Por isso, Constituição Cidadã. Então, essa participação é muito importante e eles congregam. Agora, tem uma coisa muito que sempre é falado, é aquilo. Mas a população não participa do plano diretor. Quando é convocada para a audiência pública, a população não participa. Eu quero dizer para vocês que esta é uma construção que tem que ser feita ao longo dos anos, porque nós temos que mudar postura, nós temos que mudar os resultados, porque essa falta de participação é porque nós não acreditamos que as coisas aconteçam. Professor, então, falta a conscientização da população, é isso? Falta a conscientização da população. Falta ela perceber resultados para que ela acredita que isto é algo que vai trazer benefícios para ela. Esse aqui é o grande problema. Ela não acredita. Ela vê um imenso formalismo e ela não vê os resultados práticos que isto pode trazer para ela. Então, enquanto isto não acontecer, enquanto nós não tivermos uma efetividade desse plano diretor, nós vamos ter esse recuo da população. Agora, cabe àquelas pessoas formadoras de opinião, que cabe esclarecer a população e trazê-las para esse convívio, que é muito importante para a sociedade. Muito bem, olha, para quem está ligando a TV agora, você que está aí em Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Ouro Preto do Oeste, em nossas cidades do estado de Rondônia, hoje é uma preocupação muito grande, onde o cidadão deve ter a sua consciência, e aqui estamos para esclarecer, com o tema hoje, cidadania, poder, local e espaço público. Geraldo, quais são as dificuldades hoje? O professor deu uma aula para nós agora, né? Mas quais as dificuldades hoje, né, da secretaria que você está atuando? Eu sei que você enfrenta alguns problemas, inclusive eu até queria deixar aqui, já no ar, mais especificamente falando em Porto Velho, há um assunto que eu vou tratar aqui hoje com o Geraldo também, aos camelôs, aquele pessoal que fica ali movimentando a 7 de setembro. Eu tenho falado aqui com os empresários da 7 de setembro, então eu queria oportunizar também os camelôs, aqueles ambulantes que se acham injustiçados. Então eu queria já começar aqui com o Geraldo e dizer quais são as dificuldades hoje, Geraldo. A gente tem aí o professor para começar essa orientação no todo para conosco. Marcondes, a nossa dificuldade na Secretaria, na Sendestur, que é a Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo, também tem o turismo que a gente tem que trabalhar essa parte também, que é um lado forte hoje da moeda, que é o turismo. Que o ambulante não deixa de ser uma ferramenta também. Isso é para fomentar.
E o espaço público hoje, esses ambulantes, nós tivemos um problema da enchente, aí veio todos os permissionários das praças, do shopping popular, entendeu? Aí veio tudo para as praças. Praça Marechal Rondon, Jonas Pedrosa. Então nós temos todas essas dificuldades. Mas com isso, nós estamos fazendo um trabalho, hoje já está aberto um processo para locação de um imóvel para a gente fazer um grande shopping popular. Nós vamos fazer um grande shopping popular, uma coisa decente e digna para esses permissionários, esse pessoal que estão nas praças. E em breve, aí, no mais tardar em 30 a 60 dias, isso já deve estar acontecendo. Nós já estamos conversando com esse pessoal, com esses permissionários, de acordo com a necessidade de cada um, e todos já estão cadastrados pela Secretaria. Geraldo, e esse acerto hoje feito com não só os representantes ali, né, dos camelôs, dos ambulantes, e aí em conjunto eu acredito que com também os empresários da 7 de setembro, acredito que nós fizemos inclusive reunião aqui em Porto Velho com o prefeito, juntamente com um grupo de empresários, né, por meio do Ejeová e tantos outros, a Jonora, parece-me que o Ricardo Fávaro também estava presente. Mas a pergunta que eu quero deixar no ar, eu quero que o professor já entre na discussão aqui. Quem paga essa conta? É a pergunta que eu deixo no ar. E quem deveria pagar essa conta? Hoje quem paga a conta a gente já sabe. Aí o Geraldo pode falar e o professor também. Fiquem à vontade. Bem, eu gostaria até de que o meu posicionamento não fosse olhado como nenhum tipo de imoderação. Mas nós vemos hoje, no contexto social, uma situação muito interessante. Todas as vezes que um setor da sociedade tem algum tipo de dificuldade, imediatamente o poder público vai lá prestar o seu devido socorro. Este socorro ele é necessário, mas ele tem que ser no sentido estrutural. Ele não pode ser, digamos, patrocinando 100% daquilo. Por exemplo, a locação. Locação de qualquer espaço hoje, isso se torna muito caro para o município de Porto Velho. Aquilo ali se desenvolve uma atividade econômica e financeira. Então, deveria haver uma participação também desse. Eu sei que as dificuldades que eles possuem, mas se o poder público for assumir integralmente valor, como já acontecia no passado, houve espaços... Os outros empresários formais, a gente vai querer subsídio também para isso. Que eram locados. Vão pedir essa ajuda também. É muito complicado. Vai ter que se virar aqui com os dois. Guardando as devidas proporções daqueles empresários que hoje têm um poder econômico maior, guardando as devidas proporções, nós temos que ter um cuidado. O Brasil está caminhando para o assistencialismo de uma forma louca. E eu pergunto, senhores, eu tenho despesa e não tenho fonte de custeio, eu estou caminhando para o fracasso total. Doutor Castro, é o seguinte, a locação nós estamos fazendo justamente para adequar esse pessoal que já estava no shopping popular. Esse pessoal, os permissionários, eles pagam uma taxa ao município de permanência. Ele já já contribui com aquilo lá. Isso os ambulantes? Os ambulantes e os permissionários dos mercados, de todos os mercados hoje. Você vai no quilômetro 1, é a mesma situação, no pedacinho de chão, no centro gastronômico, entendeu? Na Praça Luiz Ferreira, o pessoal que está ali também. Certo. Então tem esse lado. Então a gente tem que demonstrar isso. Há uma contrapartida. Então, ou seja, o ambulante já desembolsa ali uma forma de imposto. Uma forma dele contribuir também pelo aquilo que ele está tendo. Então, não é só o bem público, só o poder público que está arcando com as coisas. Então, a gente tem que ser bem claro com isso. Sim, é importante esse esclarecimento para esse esclarecimento, para não haver esse tipo de coisa. Certo. Exato. O que eu quero dizer é o seguinte, existe essa questão, por exemplo, nós vimos alguns anos atrás, espaço que não era esse espaço onde esses comerciantes pagavam alguma coisa. Aqueles lá são os permissionários. Eles pagam uma taxa perfeitamente, foram deslocados daquele local, ali até que se permite. Mas tinha uma outra área, aquela onde funciona ali naquela descida do próximo, para chegar no centro, tem uma área ali que o município pagava aluguel por aquela área para que eles atuassem naquele local. Aquilo ali era uma coisa que você sangra dos cofres públicos e não tem nenhuma fonte de custeio. O grande problema é assim, sempre tem que existir. Ele está citando uma fonte de custeio que eu acho ótimo. Isso aí é possível você trabalhar com essa perspectiva.
onde há uma fonte de custeio. Geraldo, há um entendimento hoje com os lojistas da 7 de setembro? Há aí um acordo formalizado? Você falou 30 e 60 dias, parece. Né? 60 dias, máximo 60 dias. O processo já está em andamento, porque tem toda a parte legal, o doutor Castro é sabedor disso. Nós, da Sendestur, em parceria, porque o município é um todo, então toda a secretaria se envolve, nós estamos em conjunto com todas as secretarias. Então a CEMUSB hoje está com a gente. Esses camelô da 7 de setembro, eles já são todos cadastrados, nós já fizemos todos os cadastros juntamente com a CEMUSB, com o pessoal da postura. Então todo esse trabalho a gente está revendo para ver se a gente consegue uma finalidade para esse pessoal. Então a gente tem que trabalhar isso. Porque nós vimos também com os empresários. O Massoud estava aí, participou das reuniões com a gente, o Ricardo Fávaro. Então a gente está fazendo todo um trabalho, não é só um trabalho só para nós, nosso, é para a comunidade. Então a gente tem que adequar e se ajustar a todos. Olha, eu queria até colocar, Massoud, você fazer um comentário em cima do que o professor colocou e o Geraldo. Nós estamos, falei no início do programa sobre essa discussão, essa palestra que está acontecendo lá na Uniron, e tratando sobre a mobilidade urbana. Nós entendemos que há um problema muito grande hoje em Porto Velho, especificamente estamos falando de Porto Velho, para você que está assistindo o programa em todo o estado, porque a gente vive um problema muito sério aqui de mobilidade urbana. Na 7 de setembro, aqui no centro de Porto Velho, nós temos aí não só os camelôs, os ambulantes, o trânsito, e aí saiu agora uma medida do Ministério Público, medida essa, proibindo o prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, de fazer aí a inversão das vias que seriam ainda discutida e pedindo que o prefeito de Porto Velho fizesse aí audiências públicas com a comunidade. Eu até acho, Geraldo, aqui você... Foi uma decisão de uma juíza, Marcondes, especificamente. Meu amigo aqui, meu companheiro me atendendo aqui. Geraldo, eu sei que o prefeito até chegou a fazer audiências públicas com a comunidade. Agora, a pergunta que eu deixo no ar, uma decisão dessa vem de um empresário, eu já sei até quem é, não vou falar por uma questão de ética, que se sentiu lesado ali, vou dizer ali mais ou menos nas Nações Unidas, pelo almirante Barroso, e nesse momento que ele se sentiu lesado, ele, propriamente dito, não é assim desafiador para o município? E aí não pensarmos na coletividade, e onde fica a cidadania, e aí eu vou mais longe, e essa consciência de que todos devem ajudar. O procurador falou agora há pouco aí, ele chamou a atenção aqui dizendo o seguinte, poxa, de quem é essa conta desse custeio? Você já justificou dizendo que, olha, eles pagam. É desafiador isso, Geraldo e doutor Castro. Marcondes, é uma situação que já foi discutida, o secretário da Centrão, Gutenberg, também já foram feitas várias audiências na época para isso, foi feita uma audiência na Câmara Municipal também, então teve todo um trabalho e um cuidado com isso. Então, agora a gente tem que pensar na coletividade, e é isso que o prefeito Mauro Nazif está pensando, na coletividade. Ele não pensa nele, ele pensa na coletividade, na população de Porto Velho. Foi até comentado, eu não sei, mas foi comentado aí, que isso seria um sonho pessoal do prefeito Mauro Nazif, de inverter a 7 de setembro. O que eu vejo que assim é de uma... procurador? Se há uma necessidade de se trabalhar a mobilidade urbana, e aí tem que se mexer. Eu entendo assim. Bom. Marcondes, é bem claro, isso não é um sonho e nem uma ideologia do prefeito. Eu me coloco nesse sonho aí também, tá? Do prefeito Mauro Nazif. Isso é um estudo de uma empresa técnica que veio e fez esse trabalho dentro de Porto Velho. Então a gente tem que considerar tudo isso. Então a gente tem que pensar no quê? O que ele está pensando? Na população de Porto Velho. Ele só pensa nisso. Ele faz as reuniões com o secretariado. Gente, vamos agir, vamos botar em ação as coisas. É isso que a gente está fazendo e é isso que a gente vai fazer. Porto Velho vai mudar a cara com o Mauro Nazif, com certeza. Secretário, independente da decisão do empresário que entrou com a ação civil pública, a obra não aconteceu também devido à enchente que a gente teve. Então, antes de acontecer essa ação, teve esse episódio aí que não foi muito positivo para o município. Então, a gente imagina que esse plano também que foi feito agora, ele deva ser refeito, uma vez que a gente sabe que as partes um dos terminais que seriam
de integração ficou submerso. Né? Então, eu imagino que deva ser considerado isso, porque se a gente continuar fazendo um projeto que a gente já viu, que a gente sofre aí com condições climáticas, regionais, com esse tipo de risco, deva ser revisto. E nas reuniões também, o que a gente percebeu, eu entendo que quando é feita uma convocação de audiência pública, é preciso ter a vontade daquele que vai ser impactado de participar dela. E eu, por experiência pessoal, a gente trocou aqui nos bastidores, a gente sabe que o volume de pessoas que vão é muito baixo. E o que foi colocado na reunião com o secretário Fávaro foi a necessidade de uma nova audiência. Por que uma nova audiência? Porque é através dessa audiência que legalmente se consegue fazer a modificação do projeto. Então, esses são os dois pontos. A necessidade que os empresários, nas reuniões que tivemos, pedem para ter uma nova audiência, e o segundo movimento é a reestruturação desse estudo em função das mudanças que o município sofreu aí com esse processo de alagação. Uma vez que a gente sabe que o risco de repetir com esse novo cenário de usinas, com esse novo cenário que a gente tem do volume do rio, é grande. Então, talvez essa preocupação que seja importante ser externada aqui no programa. Sim, mas essa preocupação, Massoud, está havendo. Isso já está acontecendo, o pessoal já deve fazer alguma revisão nesse plano, que tem que ser feito em virtude justamente da enchente. Entendeu? Você fala o plano de mobilidade urbana ou o plano de mobilidade urbana, que a gente não vê mais ninguém comentar. Uma verdade. É porque o plano diretor, uma vez votado, Marcondes, ele entra num processo natural de revisões. De revisão, ele passa a ser um PPA, ele entra para o PPA, Planejamento Plurianual, que vai durar aproximadamente 4 anos. Depois ele vai entrar na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e depois na LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. As mudanças diretamente no plano diretor, eu acredito que não devam mais ocorrer, porque como falou o professor aqui agora, procurador, isso já foi consolidado em audiência pública, com participação grande ou pequena, não importa, ele já é um plano consolidado, então ele tem um valor legal e deve ser seguido, que é a ocupação geral do município. Ele só tem algumas revisões que é feita anualmente. Então, adequando toda a necessidade. Aí entra a Câmara para fazer entra todo um trabalho para isso. Agora, isso já está dentro do planejamento que o secretário, muito sabedor disso e conhecedor do assunto com o Elahá, então ele já está todo esse trabalho já. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho uma preocupação bem premente acerca dessas questões de modificar esse cenário da cidade de Porto Velho. Porque o que nós temos que ter em mente é o seguinte, senhores, quando nós trazemos os nossos convidados de outro estado e chegamos na cidade de Porto Velho, nós ficamos um tanto quanto constrangidos em mostrar tudo isso aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção da população é o seguinte, chamar alguém para vir na cidade de Porto Velho é como convidar alguém para ir na sua sala de estar. Então, eu conclamo a população que abrace Porto Velho, que abrace Rondônia, que abrace Ji-Paraná, que abrace Cacoal, mas que abrace com força e que abrace com convicção. Porque a pergunta clássica é o seguinte, nós sabemos que não estamos fazendo a nossa parte. E a nossa parte precisa ser feita. A cidade estão agora com um projeto de levar melhorias nessa cidade, de embelezamento nessa cidade. Agora, jamais vai embelezar se o senhor deixar a frente da sua casa todo cheio de mato. Se o lixo ficar na frente da sua casa, porque não adianta o poder público ir lá e fazer a coleta hoje, se você amanhã está fazendo o mesmo processo de atirar os lixos. Então, eu digo que esta participação, ela é necessária, ela é importante e ela é possível. Nós não estamos falando aqui de nada impossível. Agora, se virar as costas para o poder público, deixar que o poder público apenas faça isso, não vamos conseguir absolutamente nada. Agora, o Ministério Público não vai conseguir sucesso fiscalizando as ações do poder público. O Tribunal de Contas não vai obter sucesso. Por quê? Porque não adianta o legislador te dar um instrumento para você fiscalizar. Quantos da população sabem que aquela obra que está sendo realizada lá do outro lado da rua, aquele hospital, o senhor pode ir lá e pedir os quantitativos, os valores, a lei lhe permite isso. Até mesmo quando vai ser licitado, o senhor tem um prazo legal para impugnar o edital, para dizer que aquilo não está em conformidade. Quer dizer, não adianta eu lhe dar um instrumento se você não usa.
que nós estamos congregando agora, esse programa está chamando a atenção, Rondônia da gente está chamando a atenção justamente do senhor que está em casa agora, sentado, nos vendo. A pergunta que tem que fazer para cada um é o seguinte: o que é que eu estou fazendo? Muito bem, olha aí. O que é que você está fazendo? Você mesmo que está assistindo o programa. Você cidadão, você cidadã. Estou aqui eu com os meus convidados, levantando aqui um debate, preocupado sim com a minha cidade, com o meu estado. Não sou só eu que estou preocupado não, volto a dizer. Estou aqui, mas existe aí movimentos neste momento buscando aí essa conscientização que o procurador colocou aqui agora. Cada um faça a sua parte. Eu não trouxe aqui o secretário hoje para chamar a atenção dele só, não. Vou chamar sim. Sou um cidadão e tenho o dever de fazer isso também. Agora, claro, como foi colocado aqui, isso é uma crítica construtiva e trazendo essa solução. Então você, cidadão, tem a oportunidade hoje de trazer. Marcondes, eu tenho o dever sim, agora a prefeitura também tem o dever de fazer isso, isso e isso. Agora é importante. Marcondes, eu uso duas frases para falar isso, acho que colocando muito o que o nosso procurador colocou. Primeiro, tem direito quem anda direito, né? Você exigir do poder público a sua calçada limpa e uma série de coisas, parte de você também conservar. E eu lembro, estava lendo um dia desse a biografia do John Kennedy, e ele falava num ato muito forte ali, no processo de primeira da posse dele, na campanha, assim, o que a América pode fazer por você? Eu já falei isso aqui no programa, mas ele respondeu, o que você pode fazer para a América? Então, a pergunta, o grande ponto é, o que Rondônia faz por mim? Seria essa pergunta que a gente coloca, mas é o que você pode fazer por Rondônia? O que você pode fazer pelo seu município? Nós acreditamos aqui que existe uma tarefa forte para ser feita por aqueles que estão investidos do poder de prefeito ou de vereador, mas se nós tivermos essa consciência, nós somos muito mais fortes. Quando o seu filho vai na escola e quebra uma cadeira, o custo disso é seu. Quando é quebrada uma lâmpada da iluminação pública, o risco de um assalto, o risco de uma violência é seu. Então, é todo esse contexto de preservação do público, de entender que o público não é de ninguém. O público é seu. Então, acho que a gente vai bater nisso, vai repetir isso incessantemente, porque é isso que vai fazer diferença. É nesse ponto que eu concordo plenamente com todos que estão aqui. E o Marcondes tem chamado muita atenção disso. Não existe um caminho diferente do que a conscientização, do que o exercício da cidadania. Eu coloco novamente aqui para o secretário a preocupação nesse contexto aí do pessoal que está sem condições normais de trabalho, passando por um momento difícil, a celeridade das coisas, né? A gente já está no mês de setembro, né, Marcondes? Então a gente já está imaginando que pode ser que aconteça no Natal, pode ser que aconteça, a gente espera que seja antes, né? Porque já Natal é uma data de grande movimento. Eu, como comerciante, se eu já tivesse assentado num canto há mais de 80, 90 dias, chegasse perto do Natal, o pessoal já sabe onde é meu ponto, eu não ia querer sair, não. Esse posicionamento já existe, mas a gente está trabalhando com todos os permissionários. Então, eles já estão sabendo disso e nós estamos correndo para que isso aconteça. Então, já está aberto o procedimento, então já está tudo acompanhado, já passou pela Procuradoria, já está voltando novamente, então está todo no trabalho, então a gente não está vendo dificuldade nenhuma para resolver isso. Olha, o Geraldo fala como secretário, é óbvio, cidadão também, político, e eu sei da preocupação que há, Geraldo, os senhores aqui, dos lojistas da 7 de setembro, falando da 7 de setembro, comércio, o movimento do comércio ali, olha, delicadíssimo, para não dar aqui outro nome. Eu tenho aí conversado com presidentes, Ranieri mesmo, aí da FEComércio, né, a Joanora ali, da FCDL, inclusive esteve aqui comigo, e o contraponto geral da Joanora, inclusive há uma movimentação aí grande para posicionar aí com o prefeito, para tomar uma decisão rápida, enérgica, para 7 de setembro. Agora, nós precisamos de agilidade. Já vi uma ação bem interessante que aconteceu, a gente já percebe até o resultado, foi quando foi retirada uma parte daquele comércio de CDs e DVDs, né, pirata, né? Aquela pirataria toda ali, e a gente percebe imediatamente, quando é feita uma ação coerente, racional do poder público,
é um reflexo imediato na sociedade. A calçada está limpa, está transitável, você percebe... Surte o efeito necessário. A fachada de cada loja, a vitrine de cada loja que foi gasto, foi em exposição, para na hora que você passa de carro, a iluminação fica melhor. Então, o exercício nesse momento do poder público é muito importante, porque ele vai refletir diretamente em cada um que fez ali sua vitrine ser bonita. Colocou ali sua energia à disposição do consumidor. Olha, eu vou para um intervalo comercial, mas vou deixar aqui no ar já uma discussão. Eu tive uma reunião na Caixa Econômica ontem, ali com o Wilson e alguns técnicos da Caixa Econômica. Eu sou muito curioso, eu vou muito, Geraldo. Eu começo, eu sou igual fura-fura, viu, procurador? E os técnicos da Caixa Econômica estão me dizendo o seguinte, depois do intervalo comercial, vou falar, já já. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Por dias melhores. Faça a pergunta para você mesmo em casa, de quem é a responsabilidade? Hoje o tema cidadania, né? A gente está falando aqui de várias situações. De quem que é a responsabilidade? Do cidadão que está, pagando seus impostos, enfim, nós sabemos das responsabilidades. Ou do poder público. E eu falava no bloco anterior sobre esse compromisso que há o governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal aqui, e Rondônia a gente está fazendo aqui um dever de casa, digamos assim. Eu vou entrar já nessa discussão, eu peço ajuda aqui do procurador. Nesta reunião com a Caixa Econômica eu estive com o Wilson, ontem com seus técnicos, ele dizia o seguinte: Marcondes, o prefeito Mauro Nazif tem a oportunidade de sentar conosco e a gente buscar esse encaminhamento para esse financiamento para esse projeto de mobilidade urbana. Agora, volto a dizer, esses 92 milhões não é para a inversão da 7 de setembro, gente. Estamos falando de a mobilidade urbana. Eu peço ajuda aqui ao procurador. Parar com essa brincadeira de ficar colocando conversa onde não tem. Você que é jornalista tem a responsabilidade com a notícia. Você atrapalha muita gente dessa forma. Então aqui, deixar claro, essa reunião que eu fiz ontem com a Caixa Econômica e com os técnicos, vai falar sobre essa questão. E aí o posicionamento do prefeito aqui, dito pelo secretário, sobre a questão desses juros tão altos. Então eu provoco aqui no ar, secretário, esta reunião com a Caixa Econômica, eu estaria acompanhando, e o movimento Abrace Porto Velho, para discutir esses juros aí, que é o questionamento do procurador, inclusive aqui. Olha, eu gostaria de chamar a atenção de toda a população para um fato que nós não podemos ficar alheio. O período da Copa do Mundo foi um período que muita gente questionou, a sociedade toda questionou. Os juros que foram permitidos para a construção de tudo que foi construído para o evento Copa do Mundo, nós sabemos muito bem que ele nem de longe se aproxima desses juros que hoje são estabelecidos por essas instituições para os empréstimos aos entes públicos. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A Copa do Mundo, um evento transitório, jamais pode ter a relevância que tem uma mobilidade urbana em quaisquer cidade do país, seja Porto Velho, de Paraná, Cacoal e todas as cidades. Todas elas têm o mesmo direito. Então, a gente questiona muito isso. Nós temos que rever esses posicionamentos junto ao governo federal, porque eu entendo que o prefeito do município de Porto Velho, ele não poderá e nem deve fazer um endividamento do município para buscar esses recursos com os juros que hoje são oferecidos. Se há um cenário diferente, nós estamos aí para ver... A Caixa Econômica, doutor Castro, sinalizou ontem que há um cenário diferente. Eu estou aqui para comprovar, viu, Geraldo? Leve ao prefeito já essa informação. Existe, Marcondes, doutor Geraldo, para todos que estão aqui, que o doutor Castro, nós passamos por um processo de calamidade pública. Isso naturalmente nos permite dinheiro de alguns fundos específicos para esse tipo de situação, onde há um subsídio maior para a construção e reconstrução. E se não estava enquadrado o projeto de mobilidade no momento anterior, agora está. Então é importante a gente entender que existe
dinheiro realmente, sim, Marcondes, com um preço diferenciado. E quando o município atravessa o processo que a gente atravessou, ele naturalmente ele se encaixa em condições especiais. Então é importante o ente público agora ter essa perspicácia de buscar esse valor com esses Eu quero até informar que foi feito um procedimento licitatório na modalidade de chamamento público para contratação de uma empresa para elaborar esses projetos justamente destinados a buscar esses recursos em função dessa calamidade pública que ocorreu. E já foi feito, está em fase nas fases finais. O projeto é para elaboração num prazo, talvez, de 30 dias, já estaria esse projeto elaborado. A Caixa Econômica, doutor Castro e Geraldo, estou aqui com a Procuradoria e com o secretário que pode também responder, não digo por tudo, mas alguma coisa na sua situação, onde você responde, disse que falta esse projeto chegar à Caixa Econômica para começar a se discutir esses juros. O Marcondes, procede, Geraldo? É o seguinte, o que acontece? Foi feito um trabalho e um estudo de viabilidade da mobilidade urbana. Foi só feito isso. Então, esse projeto em si, você tem que ter esse estudo para depois você vir e adequar o projeto. Feito isso, aí sim. Mais sabedor disso também é o secretário Elahá, Que está trabalhando. Que está trabalhando nessa parte, juntamente com o Coronel Gutenberg, da Central. Então, esse lado tem que haver, e eu acho que a Prefeitura e o prefeito Mauro Nazif também está com isso. O Coronel Gutenberg, se eu não me engano, dessas reuniões todas também, ele esteve participando com grandes contribuições também, mas eu acho que, novamente, o grande ponto é fazer rápido e fazer com o menor custo. Com o menor custo, é claro. É isso que o prefeito se retraiu, porque é um financiamento desse e endividar o município. Ele falou, peraí, nós não queremos endividar, nós queremos que aconteçam as coisas e nós deixamos o município com as finanças sanadas. Bom, passado dessa questão, eu fiz questão de colocar aqui, e aí, que o Geraldo com certeza vai conversar com o prefeito para que a gente possa fazer essa reunião, e juntamente com o Movimento Abraço Porto Velho, a Caixa Econômica e a Prefeitura de Porto Velho, para discutir esse juro. Agora, voltando aqui a essa situação, doutor Castro, e que a gente vive, a 7 de setembro vive um momento delicadíssimo, Geraldo, e a gente não pode aqui abrir mão de resolver essa situação. Você falou 30 dias, 60 dias, mas isso já vem se discutindo já faz tempo. Né? Isso que acontece. Vinha discutindo faz tempo, agora a gente não vai discutir mais, Marcondes. Isso já está acontecendo, o processo já está aberto, então já estamos contratando essa locação. Esses ambulantes estão de acordo de ir para esse prédio? Todos, porque depois que acontecer isso é tolerância zero. A postura vai entrar, vai agir. Por isso que a gente está chamando todos os permissionários e esses ambulantes, nós vamos conversar. Tá certo? Porque a gente precisa fazer o quê? Dar uma coisa digna para esse pessoal também. Esse espaço... Doutor Castro quer falar, Geraldo. Não, o doutor Castro vai falar, mas esse pessoal também, o que acontece? O que é digno e o que não é digno no teu pensamento? O ambiente, hoje, você vai ficar numa praça. Em cima de uma calçada... Em cima de uma calçada? Em cima de uma calçada, atrapalhando a acessibilidade, o cadeirante, a vitrine do empresário. Isso é digno para quem? A pergunta que eu deixo também. Então, por isso é o que a gente está fazendo. E o próprio camelô, ou quem está o ambulante, Marcondes, ele não tem um banheiro, ele não tem um lugar para colocar o estoque dele. E de quem é a responsabilidade, doutor Castro? Aí o que acontece, Marcondes? Esse prédio vai ser adequado, vai ser climatizado. Então você vai dar essa dignidade a esse pessoal e a própria população que vai lá adquirir suas coisas. Agora, nós não podemos esquecer, eu tenho um ditado que se diz o seguinte: não adianta você matar o dragão e deixar os ovos no ninho. Você não vai precisar de nenhum instrumento para que ele venha eclodir e gerar um novo dragão. O que nós temos que buscar é uma política de governo que gere emprego e renda. Isso nós temos que buscar para evitar, porque o camelô não é o problema, o camelô é uma busca da solução de um problema, talvez seja da ausência de geração. Agora, nós temos que limitar isso. Por exemplo, aqueles que estão cadastrados, eles têm que ser cadastrados, colocado lá. Agora, o próximo que vir a ocupar aquele espaço público tem que se agir com o devido critério. Nós vemos ali no bairro São João Batista, ao longo daquele muro da Eletronorte,
todo mundo construindo quiosques ali e está colocando na rua. E aquilo ali está público. Tem que chegar e o poder público tomar as devidas providências. Nós convivemos ainda na cidade de Porto Velho com uma porção, com situações assim, você anda, tem aqueles ferros apontado para cima, porque tinha lá um equipamento e, de repente, o que aconteceu? Retiraram aquilo, mas esqueceram de retirar os ferros. Em todas as calçadas. De telefonia principalmente, né, Castro? Tem que pôr em telefonia aí que pode até... Agora, doutor Castro, isso daí, Marcondes, e a população em geral, esse trabalho está sendo feito e já está fazendo esse estudo e esse trabalho vai acontecer. Isso é certeza. Não tem jeito mais. Doutor Castro, o secretário vai dizer sempre que vai acontecer, é isso. E a população quer que aconteça. Nós temos que fazer a chamada agenda positiva. Qual que é o... Agenda positiva. Aí o controle social, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Agenda positiva. Então, o que ocorre é o seguinte... O secretário, inclusive, foi orientado para isso. Os senhores da população que passa numa calçada e vê aqueles ferros ali apontados, os senhores têm que fazer, os senhores têm também que se mobilizar e ir até o setor competente para pedir que arranque aquilo ali. Porque nós temos muito isso. Hoje, por exemplo, eu passei num determinado local, tinha na calçada o quê? Um candidato lá muito bonito olhando para a minha cara. 148 na hora. Calçada não é lugar de você colocar isso. Muito bem. Tá bom? Muito bem. Tá Poluição visual. Em cima da calçada. Poluição visual, eu vi isso entra também? Um cidadão trabalhando no setor público, cortando uma cerâmica. Você não vai dar o nome desse candidato aqui, né, procurador? Não, nunca. Poxa vida. Nunca farei isso. Agora, eu não dou o nome dele. A lei não permite. Agora, lá para a Justiça Eleitoral, eu dou o nome e endereço dele. E ainda me identifico. E digo quem é que fez a denúncia. Daria o número para não votarem, porque um candidato que faz um negócio desse não quer o bem para o seu povo. É o desafio. A ficha dele. Tem muito cabo eleitoral aí por aí, né? Está um pouco suja nesse momento, né? Olha, gente, eu gostei do programa, eu acredito que aqui a gente traz uma solução hoje. Eu acredito muito na boa vontade do prefeito Mauro Nassif, acredito muito aqui na boa vontade do Geraldo, que está aqui representando. E o procurador esclarecendo a você. Agora eu acredito mais em você. Você que paga os seus impostos, você que deve ser conscientizado dos seus deveres. E dizer que não é só o poder público que tem que fazer a sua parte. Né? Tanto que o tema deste programa, a pergunta que eu deixo no ar, de quem que é a responsabilidade? Do poder público ou do cidadão? As calçadas, por exemplo, quem deve cuidar das calçadas? A gente está falando aqui de muitos assuntos hoje, um pouco para esclarecer. Falamos do plano diretor, das suas responsabilidades, da mobilidade urbana. Reunião essa, Geraldo, que nós precisamos fazer com o prefeito Mauro Nassif. Sai daqui nesse compromisso, e você também, de conversar com o prefeito Mauro Nassif, juntamente com chamar o Everton Aguiar do Ministério Público, participar dessa reunião, Caixa Econômica e o Movimento Abraço Porto Velho, para a gente resolver essa questão. Seria muito interessante, Marcos, também ter o Elahá aqui, que a gente... O Elahá, ele apresentou para a gente um plano de reconstrução também, com datas, com períodos. A gente teve o Fávaro, que apresentou também uma série de ações que iriam acontecer. Eu acho que é interessante... longe de ser uma prestação de contas, mas é só, Marcondes... Estamos encerrando. Vou agradecer, Marcondes, mas é só a ideia. A ideia é juntar todo mundo aqui e ver o que a gente fez, e o que falta fazer e colocar um prazo. Boa noite, doutor Castro. Só um finalzinho. Aquilo que você fez durante a Copa do Mundo, bandeirinha, não sei o quê, e bandeira no carro, faça o seguinte, amanhã você sai, quando você sair na porta da sua casa, dê uma olhadinha na quantidade de mato que está ali na frente, pega uma enxadinha e limpa lá. Geraldo, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, Marcondes. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, olha só, gente, eu encerro aqui o programa, dando um abraço para toda a Rondônia, dizendo que o programa é meu, é seu, é nosso, porque o estado de Rondônia é nosso. E a Tainara está aí, né? Tainara aí participando, viu? Gente. Doutor Castro, Geraldo, Massude, dizendo a você, telespectador, e você também, que está aí nas redes sociais, participe. Olha, semana que vem, não, na sexta-feira, eu vou buscar já um contato aí com o Dulce de Guajará-Mirim, estou devendo isso aqui, para ver como é que está Guajará-Mirim, qual a situação de arrecadação do ISS de lá. Um abraço, até lá, se Deus permitir. Vamos cuidar dessa terra que é de